Então, esse cântico de Moisés, esse último cântico de Moisés, nós sabemos que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, que o povo que Deus libertou da escravidão, aquelas mulheres, aqueles homens, na verdade, aquela multidão de gente, eles se desviaram de Deus. Às vezes não, nós, os evangélicos, hoje falando de evangélicos, nós aceitamos Jesus Cristo, vamos para uma igreja evangélica, nós aceitamos Jesus, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos batizamos, abandonamos o pecado, largamos a iniquidade, largamos as paixões infames, largamos a vida dissoluta, largamos a vida de prostituição que nós praticávamos, a vida desregrada, a vida indisciplinada, etc. E aí nos inclinamos ao servir ao Senhor Jesus. Mas uma questão é que a gente tem que perseverar. Aí Jesus, muita oração, muito jejum, muita renúncia. Jesus vê, nós abandonamos as falsas amizades, amizades que não mundanas, né, que só levam a gente para o mundo, para uma farra, para uma noitada, enfim. Abandonamos e aí nós partimos para a Irmandade. E aí Jesus nos abençoa, Jesus perdoa nossos pecados, Jesus perdoa nossas iniquidades, Jesus faz uma grande obra, sara nossas feridas, sara nossas enfermidades. Jesus faz ali uma misericórdia na nossa vida, perdoa o pecado, que é o mais importante, escreve o nosso nome no livro da vida, e aí a gente passa a estudar a Bíblia, a gente passa a frequentar uma igreja, aos cultos, etc. Mas aí vem o tempo das provas, vem o tempo da tribulação, vem o tempo da angústia, vem o tempo em que a gente tem que passar pela moinha de Deus, né? Da obediência, o inimigo querendo nos derrubar todo tempo, toda hora, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, querendo, sabe, nos afastar da graça de Deus. Então, há uma luta constante. O que aconteceu aqui, eu estava pensando, Jesus falou, Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será a vinda de Jesus. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Até o dia que Noé entrou naquela arca. E aí veio o dilúvio. O próprio Deus trancou aquela arca, por dentro, por fora, não lembro. Aí veio o dilúvio e matou todos os ímpios, todos afogados, todos os inimigos de Deus. Na verdade, vão ser salvos os amigos de Deus. Os amigos, irmãos de Deus, aqueles que adoram a Deus de verdade. Amém. Aquele que não rouba o seu próximo, aquele que não furta, aquele que não mente, aquele que não se prostitui, aquele que vive em santidade, coisa que é difícil. Por quê? Porque tem a tentação. Aquele que diz não à tentação, que é o Satanás, é o diabo. O diabo toda hora, todo momento, nos tentando a pecar, a desobedecer a voz, a palavra de Deus, os mandamentos. Deus diz, não matarás, o homem vai lá e mata. Deus escreveu e deixou escrito, não adulterarás. Aí o homem vai lá, a mulher vai lá e adultera. Estou falando de pessoas servas de Deus, nós servos de Deus. Pecados dos filhos de Deus. Aqui Moisés estava falando, era para o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que se desviou de Deus.
se apostatou de Deus, se apostataram de Deus, esqueceram a rocha, esqueceram Deus que os resgatou da mão do monstro, do faraó e da serpente, do diabo. Receberam uma bênção, receberam um livramento. Jesus visitou aquele povo com uma mão forte, levantou o profeta Moisés, levantou Arão, levantou Miriam, fez grandes maravilhas naquela terra. Moisés escreveu os mandamentos, Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia. Os homens escolhidos de Deus escreveram a Bíblia para nós. Então, ele fala, inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Inclinai os ouvidos aos céus. E Moisés é um homem importante. Depois de Jesus, Moisés, profeta de Deus, é o homem mais importante. Amigo de Deus, Moisés. E ele fala, inclinai os ouvidos aos céus e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Os céus têm que inclinar os ouvidos dele e ouvir as palavras de Jesus. Por quê? Porque são palavras de vida eterna. Jesus disse, Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, esse viverá. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, havia 4 dias morto. A Bíblia fala que Lázaro havia adoecido de uma doença, uma chaga. E a Bíblia diz que ele morreu, a ponto que ele já estava enterrado, estava morto há 4 dias. E Jesus curou aquele homem. As suas irmãs choravam, triste, luto ali. E Jesus, e Lázaro era discípulo de Jesus, amava Jesus, Jesus amava Lázaro. E Jesus falou para aquelas mulheres, todo aquele que morre e crê em mim, ele viverá. Amém. Toda aquela alma. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus vai me ressuscitar. A morte não será um lugar definitivamente fixo para um homem, para a mulher que depositou a sua confiança no Filho de Deus e persevera na palavra de Jesus. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Nós temos que ouvir, inclinar esses nossos ouvidos a ouvir a palavra dos profetas, dos servos de Deus e do Filho de Deus, que veio a este mundo, deixou seu trono de glória, deixou seu paraíso para pregar o Evangelho ao planeta, aos moradores, aos habitantes. E esse mundo necessita ouvir as palavras que saem do coração de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém. Vamos ouvir as palavras que Moisés deixou escrito. O apóstolo Paulo escreveu porque o Espírito Santo estava dentro dele. O Espírito Santo estava dentro desses homens e eles tinham uma intimidade. Eles têm, porque eles não morreram. Eles morreram.
mas eles estão vivos porque Deus disse: eu não sou Deus de gente morta, eu sou Deus de gente viva, porque para mim os meus filhos, os meus servos, os meus escolhidos vivos estão, viverão eternamente, com coroa na cabeça, vestes de justiças, glorificados, exaltados por Deus, porque fizeram uma grande obra para Deus enquanto estiveram na terra. Inclinaram os ouvidos e ouviram a palavra de Deus. Amém. Deram atenção naquilo que saía da boca de Deus. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gota de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome deste Deus. Glorificado seja o nome deste Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou eu, que criou tu, que criou os mortais, os viventes, quem sustenta-nos na sua mão. Nosso fôlego está no fôlego de Deus, que fez os animais e sustenta esse planeta há milhares de anos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque ele é a rocha e cuja obra é perfeita. Amém. Ele é a rocha para o oprimido, para o abandonado, para o desamparado, para o pobre, para o rico, para todos os moradores. Nós cremos em Jesus. Jesus é a nossa rocha. Ninguém vai nos tirar da mão de Jesus. Não tem sombra, não tem morte, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem inferno, não tem Deus e não tem diabo, não tem nada, não tem ninguém que vai nos separar do amor de Deus, dessa rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome deste Deus que ressuscitou dentro dos mortos. Aleluia. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. No versículo 5 ele fala: corromperam-se contra ele seus filhos. Eles não são, e na sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Corromperam. Contra quem? Contra Deus. Contra Deus. Se corromper contra Deus, pecar contra Deus, só a misericórdia de Deus. Seus filhos, eles não são, e a sua mancha deles, geração perversa e torcida é. Corromperam-se. Ai de nós. Ai de nós se nós pisarmos em Jesus Cristo. Sacrifício. Ai da alma. Ai do homem e da mulher. Está escrito em Efésios
Porque ai daquela alma, ai daquele homem que rejeitar o sangue de Cristo. Era melhor não ter nem nascido, nem ter vindo a este mundo, porque rejeitou o Filho de Deus e ultrajou o Espírito da graça. Ai desse homem, ai dessa mulher. Amém. Ai deles, ai da terra, ai da terra. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Ele chama os hebreus, o povo, que corrompe-se diante do seu Deus, que peca, que mente, depois de ouvir o Evangelho da graça. Sabe, depois de ouvir que Jesus é bom, que Jesus é misericórdia, que Jesus perdoa, depois de nós termos experimentado a graça, a misericórdia, ter nascido de novo, ter sido batizado, voltar ao pecado, voltar à prostituição, voltar ao mundo, voltar de novo às coisas que nós, o pecado é terrível, se corromper. Ele chama, recompensais assim ao povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu. É um povo ignorante, um povo louco, que adora os demônios, que faz sacrifício aos diabos. Não conhece o Deus da Bíblia. Não conhece o Deus da Bíblia.